Nós temos aí vários casos, inclusive, né, de um cunho nacional, digamos, que estourou durante esse fim de semana. Começamos aí a semana com um caso de abuso muito, como eu posso dizer, assim, de certa forma nojento, né, Maurício? Uma forma, assim, Sim. bem revoltante do que aconteceu com aquele anestesista, médico anestesista, que infelizmente abusou de uma paciente na hora do parto, enfim. Mas a gente vai falar de uma forma geral, né? Esse foi um assunto que realmente está repercutindo ainda, tem vários desdobramentos, várias pessoas e testemunhas que ainda estão acusando esse médico anestesista desse abuso. E agora a gente vai falar sobre esse tema, né? Sob o olhar da reprogramação biológica, explicar aí para os nossos ouvintes o que leva uma pessoa a fazer isso. Bom dia, Maurício. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T, amigos das mídias sociais aí. Prazerzão estar aqui. Carla, esse caso recente, né, expõe uma realidade, uma fragilidade absurda aí. E vai ser legal a gente construir uma linha de raciocínio em cima disso com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, senti muito por essa mulher, né? Senti muito mesmo de coração, como homem. Nossa. A gente fica ferido, né? Nós sentimos muito. Vocês, mulheres, têm um olhar da dor, né? Da fragilidade, da vulnerabilidade. Nós, homens, nessa hora, sentimos até um pouco de vergonha da nossa classe, hora que acontece isso. Então, é uma dor muito terrível, assim. Uma dor horrorosa. Foi um crime hediondo, né? Então, é um crime hediondo por quê? Porque causa, por dois motivos principais. Porque causa uma comoção generalizada na sociedade, então isso caracteriza um crime hediondo, e também a vítima não tinha absolutamente nenhuma possibilidade de defesa, né? Então, um crime hediondo. Então, quando a gente olha aquilo, a gente, é igual você falou, é nojento, é revoltante, né? É revoltante, a gente como ser humano. Porém, isso nos traz ensinamentos, cara. E é por isso que eu estou aqui para falar. Não sou dono da verdade, quero ter muito cuidado com as minhas palavras. Quero que vocês entendam tudo com amor o que eu vou colocar aqui, mas isso nos traz ensinamentos. Tudo que a gente quer numa sociedade é que não existam mais homens como esse, concordam? Concorda? Sim. A gente não quer que exista mais perfis como esse masculino, porque esse é um, né? Esse é um que apareceu Exatamente. aí, apareceu na televisão, então todos os olhares estão para ele. E eu tenho certeza que ele vai ser responsabilizado, ele vai arcar com essas consequências horrorosas que ele fez aí, diante, inclusive, das câmeras. Ele não sabia, mas que foi pego. Muito bem. Mas como eles, existem muitos homens assim. Muitos. Ele não é o único, né? Ele é um que apareceu. Então a gente não quer mais esse tipo de homem. A gente não quer mais esse tipo de perfil. A gente não suporta mais esse tipo de perfil na sociedade. Só que para isso acabar, Carla, a gente vai ter que olhar para a infância. As mães, os pais vão ter que olhar mais para a infância de cada um. Por quê? Porque um homem como esse, Carla, no nosso estudo, nas nossas observações clínicas, em tudo que eu estudo, esse menino também foi abusado quando ele era criança. Então existe um estudo nessa área que diz assim: o abusado se torna o abusador. Então, quando a gente vê um homem adulto fazendo uma coisa horrorosa, hedionda dessa, inevitavelmente eu também volto, quero que ele seja, assim como toda a sociedade, quero muito que ele seja responsabilizado, que ele seja... que não é pague, né? Mas que ele seja responsável Punido, né? E punido pelo que ele fez, tá? Sim. A sociedade, ela pensa assim, e é assim, né? Dentro do nosso mundo, dentro do nosso meio. Porém, assim, a gente não quer mais isso. Então, nós precisamos olhar para a causa. Não adianta pegar esse cara e pôr na cadeia, que vai ter mais, entende? Vão ter sempre mais. Sim. Isso é igual a erva daninha. Isso não acaba, isso vai acontecer. Outras mulheres vão sofrer com isso, vão ter problema com isso vai continuar. Enquanto a gente não olhar com mais empatia, com mais carinho para as nossas infâncias, né? Para a importância de uma criança quando ela começa a consolidar. Porque uma criança que teve uma boa criação, Carla, não faz isso. Eu posso te garantir que não faz isso, entende? Sim. Uma criança que teve a presença da sua mãe, o contato de sua mãe, a presença dos pais, eu não estou dizendo perfeição dos pais, porque os pais não precisa ser perfeito,
tá? Mas crianças que tiveram um bom olhar dos seus pais, tiveram uma boa educação dos seus pais, pais em presença, que em algum momento sai da presença, porque não somos perfeitos, mas que temos amor pelos filhos, que temos responsabilidade com as nossas crianças, aí nós vamos ter um mundo melhor em todos os aspectos, não é só no abusador. Nós vamos ter um mundo melhor em todo, inclusive na nível de violência, de crime, de outros tipos de crime, né? O que nós estamos acontecendo hoje é que as crianças estão tendo muita neurose na primeira infância, cara. Então, neuroses são traumas, estrangulamentos que aconteceram nessa fase da infância, aonde a criança percebeu o mundo e ninguém estava nem aí pelo que ela percebeu. Né? Então é criança que tem que ser do jeito que os pais querem, criança que a mãe deixa catata e não se importa com o que está acontecendo, e essa criança está sendo abusada, está sendo molestada e a mãe não sabe que está sendo molestada. Né? Crianças que estão indo para a escola e a mãe não sabe o que está acontecendo na escola. Então, assim, isso é um estrago. Essa pessoa, ela cresce, e o que a gente vê estatisticamente, inclusive tem um psicoterapeuta alemão que estudou muito isso profundamente, e ele fala, o abusado se torna um abusador. Então, esse homem que a gente viu na televisão, que ele, sim, ele vai ser responsabilizado pelos atos dele, né? Ele vai perder todo o título de médico dele, ele vai sofrer consequências terríveis, e é justo para a nossa sociedade, porém não adianta, Carlinha, se não olharmos para a essência, vai ter mais, e vai acontecer mais, e vai continuar acontecendo mais. Então, você que está me ouvindo aí, né? Você mãe, você pai, eu também sou. A gente precisa estar mais atento, a gente precisa procurar ajuda, porque assim, eu como pai, minha mulher, Sara como mãe, a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito. Então, a gente tem que procurar ajuda. Existe muita ajuda hoje para me preparar melhor para ser um pai, para ter um olhar, para curar a minha dor, né? Aprender a curar a minha dor, para que eu possa seguir meu caminho, seguir minha origem, chegar a um momento de maturidade para ser um pai, para ser uma mãe. Se a gente não olhar isso com mais responsabilidade, a coisa vai ficar feia. A Sara ainda escreve aqui, ó, é necessário humanizar a chegada do ser humano ao mundo em todas as fases da sua formação. E criação, para criarmos adultos inteiros. E um adulto inteiro, cara, não faz isso que esse homem fez, entende? Só que ele foi desumanizado quando ele era criança. Eu não estou defendendo ninguém, esse homem vai pagar pelo que ele fez. Eu não gosto dessa palavra pagar, mas vamos colocar assim, ele vai pagar pelo que ele fez, foi horrível, foi hediondo, né? Porém, assim, esse menino, quando ele foi criança, ele também não foi humanizado, como tantos que não são humanizados. Então a gente precisa disseminar isso, a gente precisa falar sobre a importância da gente se curar antes de ser pai e mãe. Cara, o conhecimento está aí, as terapias estão aí, né? Vamos procurar ajuda. Ah, eu quero ser pai, amor, você é casadinho novo, ou mesmo se você está com um filho pequeno, amor, vamos procurar uma ajuda, porque assim, tem muita coisa que você que não é da área não sabe, né? O ser humano tem uma mania de achar que sabe tudo, né? Mas você não sabe, então procura ajuda, porque é muito importante isso, cara. Maurício, e a gente observou, inclusive, nesses vídeos que foram divulgados, no momento da apreensão desse médico, né, assim, são casos, como nós estamos destacando desde o início. Esse foi apenas um dos casos que vieram à tona, está sendo muito bem, né, assessorado, divulgado, inclusive, pela forma que foi conduzido, pela forma que está sendo conduzido, mas assim... Olha só, eu fiz aqui uma breve pesquisa, mais de 4.000 denúncias de violação são registradas, né? Olha só a quantidade. Então, temos muitos casos de abusadores, infelizmente. Só que, analisando as imagens, a gente já vê o perfil do abusador. Ele se arrepende no momento que ele foi flagrado. Ele já fez isso algumas vezes, já pode ter sido, né? Não foi a primeira vez. Possivelmente não foi a primeira vez dele. Agora que, assim, ele não mostrou nenhum tipo de arrependimento, né? Nesse momento que ele foi flagrado e que também foi preso. Mas, assim, é do perfil do abusador ter essa reação? Ele sabe que ele está errado. Sim. Ele sabe que ele está completamente errado, o que ele está fazendo, o que ele está fora. Né? Mas é a sensação de não ter empatia pela vítima. Ele não sabe o que é humanização. Então, para ele... Ele não sabe. Para ele é um processo, né, para satisfazer o eu. Que ele ia pagar. Para satisfazer o eu. Você lembra que a gente fala, Carla, sobre a questão do amor porneia, né?
que é o amor onde ele não, o indivíduo, ele não pensa no outro. Sim. Ele só satisfaz as necessidades dele, né? Ele só satisfaz os buracos dele. Então esse cara não tem empatia, esse cara não humaniza ninguém, ele não tá nem aí para ninguém, sabe? Mas ele sabe que é errado, pelas leis sociais, ele é um médico, Sim, ele é um cara claro. inteligente, ele estudou para passar numa faculdade de medicina, então ele não é um cara burro, tá? Até porque não existe ninguém burro. Então assim, só que é um cara que não tem humanização. E, então ele vai pagar pelo que ele fez, ele vai ser responsável pelo que ele fez, a sociedade, a justiça brasileira precisa dar um exemplo nisso. Mas assim, eu não estou preocupado aqui com ele. Ele apareceu na televisão, ele vai se ferrar, entre outras palavras. Infelizmente, trazendo essa questão, porque ele ganhou mais de milhões de seguidores nas redes sociais. Olha que absurdo. Que absurdo, você vê como as pessoas, né, são. Mas a maioria desses seguidores seguem para ver talvez o que vai acontecer. É o que vai acontecer, não, talvez não é por admiração, tá? É até por revolta, por saber, quero ver o que vai acontecer com esse camarada. O que ele vai postar, exatamente. Agora, se a gente não olhar para a causa disso, eu estou preocupado com a causa, eu não quero mais um homem como esse. Eu não quero porque um homem como esse denigre a minha imagem como homem. Certo? Então, assim, nem todo homem é assim. Então, assim, ninguém quer um homem como esse. E a mulher está vulnerável. Você vê uma mulher completamente vulnerável, numa situação extremamente linda, num parto dela, né? Um cidadão fazer uma coisa, não quero mais homem como esse. Você que está me ouvindo aí, você também não quer mais homem como esse. Então, assim, só que vocês, mulheres, vocês têm que entender uma coisa. Vocês são mãe, eu não consigo carregar uma criança no meu ventre. Vocês são mãe. É vocês que vão carregar uma criança. Se vocês não se conectarem mais com o processo humanizado com os seus filhos, com o seu marido, se você não procurar se curar com você e o teu casal, né, e o teu cônjuge, né, o seu cônjuge com você, se vocês não fizerem isso, vão ser produzidos mais cidadãos como esse, desumanizados na infância, que aí crescem e desumanizam. Então, assim, tá todo mundo na dor? Tá. Tá todo mundo sofrendo? Tá. Mas vamos usar esse caos, como diz o budismo, o caos é mestre. Vamos pegar esse caos para olhar para a essência também, para que isso não aconteça mais. Para que a gente possa trabalhar em todos os aspectos. Ninguém resolve violência, Carla, construindo presídio. Certo? Violência, eu tiro o indivíduo perigoso da sociedade, mas eu não olho para a causa. Então a gente sabe que esse país tem um monte de problema. E um dos outros problemas desse país é que ninguém olha para a causa. Você quer punir bandido, você é só presídio, só hospital psiquiátrico. Não resolve. Se a gente não olhar para a essência, para a educação do início da vida. Tem tanto autor falando isso, a própria Eleanor Madruga Luzes, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que a gente gosta muito do trabalho dela, ela fala da ciência do início da vida. Se nós não estivermos atentos aos nossos rebentos no início da vida, a coisa vai ser feia. Nós vamos ter mais desumanização, nós vamos ter mais problemas, nós vamos ter mais situações como essa. E até quando vai nos revoltar? Né? E sabe o que é legal, Carla? Assim, ó, dentro disso tudo, o mais legal disso tudo é que, para a gente corrigir isso, eu não preciso do governo. Porque assim, tá todo mundo desanimado, né? Para, por exemplo, baixar a gasolina não depende de mim, Maurício, não depende de você, Carla. Depende de políticas de governo, de boa vontade do governo, né? Que a gente já sabe que não dá para esperar muito, né? Infelizmente. Agora, para a gente melhorar a violência, para a gente não produzir mais homens como isso, só depende de nós, cara. E olhar para dentro das nossas famílias. Isso, né? Olhar para você como mulher, Carla, para eu como homem, para a gente se curar como casal, para você se curar das suas dores como mãe, das suas dores, para você poder estar em presença com o teu filho. Então não é o governo que vai estar com o teu filho, é você que vai estar no início da vida. Então nós aqui que estamos escutando essa live, nós podemos mudar o mundo sim. Nós podemos, através da nossa cura, da nossa coragem, de olhar para as nossas dores e produzir uma infância mais humanizada aos nossos filhos. Um olhar mais atento, um olhar de presença. Tá? Olha aqui, ó, a Sara lembrou uma coisa de um estudioso. Mães narcisistas geram filhos abusadores. Olha só. Olha aqui, é bem forte. Olha só, então, por isso que eu falo, é ali que está a essência. Aí ontem no meu Instagram uma mulher falou assim para mim, mas tudo é culpa da mulher? Tudo é culpa da mãe? Eu falo, não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. Sim. Tem diferença. Nós, pai e mães, nós somos responsáveis por uma infância humanizada das crianças. Enquanto a gente não olhar para isso, só que para eu
produzir uma infância humanizada, eu vou ter que encarar minhas dores, cara. Minhas dores. E isso dói. Só que nós podemos mudar o mundo, eu não preciso de governo para mudar o mundo. Porque aí, se eu, olha uma cadeia rápida. Se eu trato bem o meu filho, se eu humanizo o meu filho no início da vida, ele não vai crescer? Claro. O seu filho não vai crescer assim? O outro não vai crescer assim? Sim. Daqui a pouco esses vão chegar na política. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter gente honesta, gente do bem na política. E aí o mundo vai mudar. O mundo começa aí. Esses que estão aí vão morrer um dia, vai embora. Não estou desejando a morte de ninguém, não. Mas esses políticos velhos, esses corruptos aí, vai acabar. Um dia acaba a vida deles, um dia eles aposentam, acaba. Uma hora vai sair daí. Quem vai assumir é quem está chegando. Por isso que nós precisamos de gente mais coerente, de gente mais honesta. E isso começa no início da vida, não tenham ilusão. A história de um ser começa no início da sua vida. Maurício, falando de início da vida, a gente bate muito sobre esse assunto, né? E falando ainda, trazendo para a questão do abuso. E a dor dessa mãe que sofreu o abuso? Nesse momento, trazendo Nossa também, senhora. Imagina, a criança já nasce também com trauma, como que funciona? Agora essa mãe vai ter que trabalhar, Carla. Ela vai ter que trabalhar, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de terapia, né? Para se preparar para isso, porque eu acredito até que no momento ali do parto, como ela provavelmente estava anestesiada, sim, ela não percebeu, né? Agora, as questões que vão vir agora é que são daqui para frente, porque eu não sei se ela vai ter coragem de ver o vídeo dela, se alguém vai mostrar o vídeo para ela, né? Começam a ser expostas. Ela se tornou, ela foi em rede nacional, sim. Então assim, agora essa mulher a gente recomenda que a gente sente muito, né, em primeiro lugar, a dor é muito grande, mas que ela agora procure uma ajuda para entender o processo todo, né, para ver como é que ela pode ressignificar isso, porque, vamos falar assim, o mal estava no outro, né, não estava nela. Então ela vai ter que ressignificar isso muito. A gente aconselha que faça terapia. E aí a criança possa ser liberada. Porque à medida, se ela fosse tratar comigo, o que eu orientaria ela? Além da gente trabalhar as ferramentas para ela ressignificar tudo isso, eu pediria para ela ir conversando com o bebê. Certo. Então ela vai conversando com esse bebê no sono profundo, esse bebê, ela vai tirando a marca desse bebê, o peso desse bebê carregar a dor dela, então tem solução sim, tá? Dá para a vida continuar tranquilamente. Claro, fica aqui o nosso respeito a essa família que sofreu por esse abuso. E assim, fica o alerta também, para você observar a sua família, observar o seu filho, que ele anda assistindo, ouvindo, com as pessoas que ele convive. Frequenta, exatamente. Sua tata, não estou condenando as tatas, tem tatas muito boas, mas muito do abuso vem nessa hora, quando a mãe se distrai, para né? que isso não aconteça de forma alguma, né? Não queremos mais casos, mais registros de abusos tão tristes. Essa é a grande mensagem, Carla, na minha opinião. Maurício, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Querida. É sempre um prazer. Um Imagina. assunto bem polêmico. Com certeza. Mas importantíssimo. E que rende também, né? Nós poderíamos falar muitas coisas, o dia ainda inteiro. Muitos detalhes. Como diz o Capitão América, eu faria isso o dia todo. Exatamente. Mas são 8h13. Obrigado, Carla. Eu preciso finalizar aqui o nosso T-News. Um ótimo dia para você, Maurício. Obrigado, igualmente. Beijo para todos. Beijo. Agora 8h13.